vídeo do Iberê. Ou seja, do Manual do Mundo, né? Pode estar acontecendo uma tragédia nesse momento e eu resolvi gravar um videozinho rapidinho para comentar, meio improvisado aqui para vocês. O que aconteceu é que um submarino com 5 pessoas a bordo desapareceu na costa do Canadá e como a gente fez o submarino do Manual do Mundo, tá todo mundo me marcando em tudo quanto é canto, pedindo para que eu comente esse negócio. O que acontece é que existe uma empresa que se chama OceanGate, que ela faz um passeio turístico levando pessoas até o naufrágio do Titanic. Sim, é um submarininho pequenininho que desce até onde estão os destroços do Titanic e essa viagem custa 250 mil dólares. Sim, é exatamente isso. Eu vi uma viagem que custa mais de R$1 milhão para você descer até o fundo do mar e ver o Titanic naufragado. O mais doido é que quando a gente estava construindo o submarino, eu pesquisei muito sobre essas viagens, sobre aquário. Caralho. Mas eu achei essa empresa, fui pesquisar quanto é que custava para descer lá embaixo e demorou muito tempo para eu processar quando eu vi esse valor. Eu vi no site deles lá 250 mil dólares, é isso mesmo? E hoje, por uma coincidência absurda, a gente está gravando aqui em Paraty, que foi exatamente o lugar onde a gente botou o nosso submarino na água. Então só para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar. O Titanic ele afundou em 1912, perto do Canadá, a uns 600 quilômetros da costa mais ou menos, num lugar extremamente frio e profundo. Os destroços estão a mais ou menos 3 quilômetros e 800 metros de profundidade. É um lugar tão inacessível, tão difícil de achar as coisas lá embaixo, que o Titanic só foi encontrado em 1985. E como é que funciona esse submarininho pequenininho que está desaparecido? Ele leva só 5 pessoas, uma vai pilotando, são 3 turistas, mais um Isso que o Titanic é grande, hein, mano. especialista em Titanic, uma espécie de guia turístico. Ó, ele tinha 10 toneladas e meia de peso, 6,70 metros de comprimento, então um pouco maior do que uma caminhonete aqui. Era capaz de atingir 4.000 metros de profundidade, um pouco mais profundo do que o Titanic. Isso dá um pouco de medo, porque se ele se deslocou e acabou descendo, ele pode descer em um ponto que é abaixo de 4.000 metros e aí a estrutura do casco pode não aguentar. E ele tinha 4 motores elétricos que eram capazes de alcançar a velocidade de 4 km por hora. A descida até lá embaixo, pra vocês terem uma ideia de como é profundo, demora 2 horas. Esse submarininho está sem contato com ninguém desde domingo. Então, o que significa dizer que ele desapareceu? Ele não está se comunicando mais com a superfície. Então, ninguém sabe que fim levou, onde é que ele está exatamente. O que se sabe é que ele saiu para ver os destroços lá com as pessoas a bordo e não voltou mais. Não se tem notícia de onde é que ele está. E essa história está pegando fogo ainda mais, porque tinha um cara que estava dentro, que é um bilionário inglês, que ele já tinha viajado para o espaço, já tinha viajado para o Polo Sul e pagou aí essa quantia de mais de R$1 milhão para fazer esse passeio agora até o fundo. Mas quanto tempo de oxigênio que tinha dentro do negócio? Quando eu gravei em Paraty eu não tinha essas informações, mas uma das pessoas que estava dentro era o CEO da própria empresa, o CEO da outra. Nossa. Então muita gente fala aí, um picareta enganou os milionários, não sei o quê. Não exatamente, porque se o cara estava dentro do próprio serviço, ele acreditava que aquele negócio funcionava. Outra pessoa que estava dentro era um francês explorador do Titanic, que era um dos caras mais experientes em Titanic da história. Existe uma chance grande dessas pessoas estarem vivas, porque esse submarininho tinha uma reserva de ar para mais ou menos 96 horas ou 4 dias. Isso quer dizer que ainda tem um tempo de busca aí bastante grande para poder achar e resgatar as pessoas. O problema é que começaram a surgir várias histórias agora mostrando que esse submarino era meio que improvisado, era estranho o esquema dele. Ué, então o controle era mas quanto tempo que tá atualmente? muito parecido com o de videogame. Depois que as pessoas entravam, a escotilha era fechada e parafusada por fora. Isso quer dizer que mesmo que ele consiga subir até a superfície, as pessoas não vão conseguir sair de lá de dentro. Alguém precisa tirar. Tem várias notícias dizendo que o submarino não tinha GPS. E aí várias pessoas comentando, que nem o padre do balão, não sei o que, onde já se viu sair sem GPS. O fato é que GPS não funciona debaixo d'água. Na verdade, vários submarinos, navios, aviões usam um sistema que não depende de GPS, que chama E como é que ele chega nos lugares? sistema inercial. Como é que funciona isso? Boa, ele vai marca explicar. a posição que você está saindo e esse sistema consegue calcular para onde você está se locomovendo. Então, se você está se locomovendo a noroeste, por exemplo, ele sabe que você andou 100 km para noroeste do ponto de partida. E a partir disso, você consegue calcular a posição que você está. Mas eu acho muito improvável que um submarino desse tamanho tenha esse sistema. Então, quando um submarino está na superfície, ok, faz sentido ele ter um GPS, mas a partir do momento em que ele mergulha, não adianta mais nada. Ele tem que funcionar por sonar, que é uma espécie de um radar que funciona na água. Então, ter GPS ou não vai fazer com que ele se localize sozinho. Ele não se perdeu por causa da falta de GPS. Agora, se ele tinha sonar ou não, eu não sei.
Eu tô falando de submarino o tempo todo, mas na real esse é um submersível. Qual que é a diferença? Um submarino ele tem que ser capaz de sair de um porto e voltar para o porto sozinho. Ele não precisa depender de um navio principal que vai levar ele até o lugar. Então, esse submarininho não, ele precisa ser levado por um navio até o lugar onde vai descer, aí ele desce e volta para o navio. No nosso submarino a gente usou um barco de apoio para ir até o lugar, mas ele seria capaz de sair do porto sem nenhum problema. O problema é que ia demorar muito. Então esse submersível desapareceu 1 hora e 45 minutos depois que ele deixou o navio. É bastante tempo depois que deixou o navio. E o meio de comunicação que eles estavam... Mas sumiu comunicação, né? O texto que o submersível trocava com o navio que estava lá em cima. Eu achei estranho esse negócio. Várias equipes de resgate já foram acionadas, tem um pessoal procurando esse submarino, mas não é nem um pouco fácil de encontrar. Se o Titanic demorou tanto tempo para ser achado, imagina uma cápsula pequenininha que é muito menor que o Titanic. O lugar é gelado, é profundo, ainda mais que os destroços do Titanic eles estão espalhados no fundo do oceano e esse submarino estava indo para lá, ele não estava exatamente em cima dos destroços do Titanic. Se ele tivesse exatamente lá era mais fácil de encontrar. Tem uma questão que é muito complicada, é que os submarinos militares, eles Estavam falando que podia... são muito difíceis de encontrar. Eles podiam... Como é que fala? Esqueci, viado. Então a grande vantagem do submarino numa Eles guerra, podiam estar presos no destroço. ainda mais desse tamanho, tá pior ainda de encontrar. Então, por aí você já consegue medir um pouco da dificuldade que se tem nesse tipo de busca. Outro problema é que ninguém sabe se o submarino tá lá embaixo ou tá na superfície, então não sabe exatamente onde procurar. Se ele estivesse na superfície, eu imagino que um submarininho desse tipo deveria ter algum tipo de comunicação via rádio, algum tipo de localizador que mostrasse onde ele tá. É outra coisa muito estranha, ninguém ter falado disso até agora, provavelmente não tem. Como é que tá sendo essa busca até agora? Tem Aí é algumas foda. que estão lá em cima tentando ver se tem alguma coisa lá embaixo, é muito difícil de ver, porque esse tipo de embarcação ele não vai ficar na tona, não vai ficar uma grande parte fora d'água, vai ficar a maior parte para baixo d'água, vai ficar só um pouquinho para cima e é terrível de ver. Também tem alguns sonares que estão lá embaixo, né? Os sonares eles conseguem captar o som que está vindo. Então, se eles ficarem batendo no casco, por exemplo, e essa provavelmente é uma técnica que eles devem estar usando, ficar batendo no casco para serem ouvidos. Esses sonares conseguem ouvir coisas que acontecem a uma profundidade muito grande e não necessariamente são sonares que estão dentro de navios, tá? Eles estão soltando alguns sonares que ficam boiando ali na superfície. E outra coisa que estão fazendo são alguns veículos, drones submarinos que estão procurando ali, mas a visibilidade lá embaixo é muito pequena porque não tem luz. Então você precisa de luz artificial para iluminar. E a luz artificial não consegue chegar muito longe. Quando a gente pensa que eles estão a 600 km da costa do Canadá, parece pouco. Mas imagina um avião que tem que ir até lá, ele tem que percorrer 1.200 km só para ir e voltar, considerando que ele saísse de um aeroporto que está exatamente no ponto mais próximo da costa. Isso nunca vai acontecer. Ele vai sair de algum aeroporto maior que está um pouco mais distante. Nossa, mano. O gasto de combustível para ir e voltar já é Muito complicado esses bagulho, tá ligado? navios que vão fazer essa busca, navios demoram horas e horas e horas para chegar até esse lugar e eles também vão demorar muito tempo para ficar rondando ali. É extremamente difícil. Mas tem um problema que eu tô vendo pouca gente falar, é que mesmo que se encontre esse submarininho lá no fundo, que as pessoas estejam bem lá dentro e tudo mais, não é fácil de tirar esse negócio lá do fundo. 3 km e 800 metros é muito profundo, pouquíssimos veículos conseguem chegar a essa profundidade. Mesmo submarinos militares não chegam nisso nem que a vaca tussa. Só pra vocês terem uma ideia, os submarinos novos do Brasil, aqueles da classe Riachuelo, eles descem a 300 metros de profundidade no máximo. O recorde mundial Caralho, o negócio é de 3.000. da Rússia é de 1.027 metros, não chega nem um terço do Aí, como é que esse entra? mesmo que você tenha veículos que desçam até lá embaixo, o que você vai fazer com ele? É um desafio que eu não sei ainda como é que eles vão resolver. Se amarra alguma coisa embaixo e puxa, esses marinheiros não são fortes desse jeito. Coloca uma bolsa de ar inflável, amarra um cabo e puxa pelo navio, enfim. A distância é muito grande da superfície até o fundo. Eu não faço ideia de como esse submarino vai ser resgatado. Mas é lógico que a galera da internet não perdoa e tem um monte de gente fazendo relações com o submarino do Manual do Mundo. Ah, se um submarino que o passeio custa R$1 milhão e afunda, imagina o que poderia ter acontecido com o submarino do Manual do Mundo que foi construído lá na garagem do Manual do Mundo. A nossa situação é absolutamente diferente desse submarininho e eu vou falar para vocês 10 itens de segurança que tinha no nosso submarino que fazem com que ele fosse extremamente seguro. Primeiro, a gente desceu só a 7 metros de profundidade. O chão estava a 7 metros de profundidade, não tinha como passar do leito oceânico. O submarino não tinha como virar um tatu e descer abaixo disso.
Nessa profundidade a luz chega numa Mas se cai. boa, todo mundo pode descer, enfim, é seguro. Daria para descer até tampando o nariz e fazendo um esforço. Segundo item de segurança essencial do nosso submarino é que ele era pressurizado. O que quer dizer? Conforme ele descia, ia aumentando a pressão dentro da cabine e igualando com a pressão de fora. Isso quer dizer que o casco não precisava ser super resistente e pesado. Ué, e esse aí não tem esse não? A pressão se igualava, não existia força em cima do casco praticamente. Terceira coisa é que dava para sair numa boa de dentro do nosso submarino. Vocês viram no teste que a gente fez na piscina e tudo mais. Eu conseguia encher o submarino de água, igualar a pressão, abrir a escotilha e simplesmente sair dele. Existia essa chance de evacuar. Nesse submarininho, pelo jeito, eles não conseguem nem abrir a escotilha por dentro e muito menos é possível fazer isso, porque se ele tiver a 3 km e 800 de profundidade, a pressão é absurda. Nenhum ser humano é capaz de sobreviver nessa pressão. Fora que não daria. Pô, é difícil algum bicho sobreviver, né? Só aqueles bichos molenga. Uma pressão dessa. Pra vocês terem uma ideia, 3.800 dá 380 vezes a pressão atmosférica, mais ou menos. Além de tudo isso, É louco? a gente foi acompanhado de mergulhadores. Então, a todo momento, tinha alguém do lado do submarino vendo o que eu estava fazendo. Não tinha como me perder. O mar estava limpo e como era raso, o submarino ficava visível a partir da superfície da água. Então, se você estava no barco, você olhava para baixo, você conseguia ver o submarino lá embaixo. A gente ainda tinha bolsas infláveis, eram umas bolsas que você conseguia soltar na frente e atrás, encher de ar, e isso fazia o submarino subir. Inclusive, Como é que ele fez isso? salvar o submarino que está perdido lá perto do Titanic. A nossa escotilha foi preparada para abrir por dentro e por fora. Então eu conseguiria sair, mas se eu precisasse ser resgatado, um mergulhador também conseguiria abrir a escotilha sem problema nenhum. Outra coisa muito importante, que muita gente deu o conselho errado, era que a gente deveria usar Arduino, tinha que usar um sistema eletrônico de controle de flutuabilidade. A gente não fez nada disso, não tinha nada eletrônico no submarino. Pra não mentir pra vocês, tinha uma luzinha de LED que eu controlava lá dentro. Então não tinha nada que dependesse de bateria, de chip, nem nada. Era tudo mecânico. Tudo baseado ali em registro. Ou seja, na mão. Que abria e fechava. Você já viu um registro de um quarto de volta quebrar? Não quebra. Registro funciona ali, você vê ele funcionando. Não tem nada que possa queimar, que possa entrar água e estragar. Não sei se vocês lembram, mas a gente até criou um sistema eletromagnético de acionar os motores com eletroímãs e não sei o que. Quando a gente testou na piscina, foi o único mecanismo do submarino que não funcionou. A única O que não funcionou? do submarino todo, na piscina e no mar, foi esse mecanismo aí. Na verdade, no mar não, porque a gente trocou o mecanismo para ir no mar, colocou uma coisa mecânica mexida por cabos, que dava algum vazamento, mas que funcionou perfeitamente. O nosso lastro de chumbo era removível, então se precisasse tirar peso do submarino para ele subir, era só os mergulhadores tirarem essas barrinhas de chumbo que o submarino subia. Além do oxigênio que eu já levava no submarino naturalmente, Como é, amigo? eu ainda tinha um tubinho de oxigênio em caso de emergência, se eu precisasse abandonar o submarino para eu poder respirar um spare air. Eu já falei 10 itens de segurança, mas vou falar mais um de bônus, tá? Do lado de fora a gente já tinha 2 pés de cabra, que é para se desse algum problema, os mergulhadores podiam usar o pé de cabra e abrir a escotilha à força. Mas enfim, isso tudo para dizer que no nosso submarino a gente pensou muito na segurança, a gente tinha uma série de... E nesse dos caras, eles não pensou não? Não tem porque tá numa situação muito diferente do nosso. É. Não é exatamente... Pressão diferente. Na verdade, a gente não sabe exatamente ainda como ele funciona, se realmente tinha esses problemas de segurança, se era controlado mesmo por um controle de videogame, etc. Eu espero que a gente descubra em breve, que eles achem esse submarino com as pessoas vivas dentro e que ele seja resgatado. Assim a gente vai poder contar essa história com um final feliz. Se você caiu de paraquedas, Vai papo reto. como falar do nosso submarino, eu vou deixar